Que a paz e a graça de Jesus esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Quero eu compartilhar com você uma palavra escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 20 ao 21, com o tema Servindo com o que temos. A palavra de Deus vai dizer-nos o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A primeira coisa que eu quero aqui falar para a nossa reflexão devocional à voz da palavra é entendermos que quando Deus estabelece para nós a missão tão árdua, sim, é árdua porque o texto fala que devemos servir os nossos inimigos. Isso é um padrão de espiritualidade, um padrão de comportamento, um caráter cristão que vai além de todo tipo de medida que qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer ideologia criada pelo homem pode fazer. A palavra de Deus nos mostra que Deus quer que sejamos tão parecidos com Ele em sua natureza, em seu comportamento, no seu caráter, que Ele nos manda servir até mesmo aqueles que são nossos inimigos, ou seja, aquele que nos odeia, aqueles que nos machucam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que falam mal de nós, aqueles que querem ver o nosso fim, aqueles que querem ver a nossa destruição. Esses tais que fazem de tudo para ver o nosso fim, são colocados nas Escrituras como um alvo do nosso serviço. Ele é claro em dizer, portanto, que se este inimigo, este que me odeia, tiver fome, eu devo voluntariamente oferecer-lhe comida. Se tiver sede, oferecer a ele água para beber. De maneira tal que o meu inimigo é alvo do amor e da graça de Deus. Que coisa espetacular! Que mandamento que vai muito além da nossa compreensão e da nossa natureza humana pecadora e tão corrompida. Nós muitas vezes nos achamos bons, muitas vezes nos achamos pessoas cordiais e respeitosas, mas quando chegamos diante desses textos sagrados da palavra de Deus, nós percebemos que sim, a nossa natureza é corrompida, é pecadora, não temos nenhum bem em nós mesmos. E que se pudermos fazer algo, só podemos fazer pela graça de Deus em nós. Se pudermos, por exemplo, obedecer Romanos 12, 20 e 21. Com certeza não será pela nossa própria força, mas sim pelo poder de Deus em nós. A Bíblia fala, portanto, que eu preciso estar disposto a servir aquele que mais me odeia. E o texto é claro em dizer que, ao fazer isso, eu vou amontoar brasas de fogo. A expressão brasas de fogo dá a ideia de que isto vai incomodar, vai queimar a cabeça, não minha, a cabeça do outro, a cabeça do meu inimigo, sobre a cabeça dele. Eu vou amontoar brasas de fogo, dando a ideia de que a consciência desta pessoa vai ficar incomodada, que a consciência dessa pessoa vai arder, que a consciência desta pessoa vai ficar tumultuada. Ele vai ficar pensativo e vai ficar imaginando consigo como este cristão a quem eu tanto odeio, a quem tanto maltrato, está me ajudando. Que Deus é esse desse cristão? Que amor é esse que há na vida dele? Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, nós chegamos então à constatação de que só a graça de Deus para nos fazer cumprir esta palavra. A palavra, portanto, mostra Paulo dizendo então que vencer o mal significa justamente não usar as ferramentas do mal, mas usar as ferramentas do bem. Então, com o ódio eu devolvo o amor, com a indiferença eu devolvo o bom trato, a educação, o afeto, o carinho. Dessa forma, então, nós podemos perceber que vencer a Satanás significa usar as armas de Deus. Para a gente finalizar, então, esse nosso pequeno devocional, eu queria lhe chamar a atenção que se esse padrão tão alto de espiritualidade, de amor, de carinho, de serviço,
Deus nos cobra que façamos isso com aqueles que mais nos maltratam, imagina só então o carinho e o serviço que nós devemos prestar para com aqueles que não são os nossos inimigos. Ao contrário, servir aqueles que são nossos irmãos em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que os nossos irmãos em Cristo são um alvo muito maior ainda dessa graça, desse amor? Servir então os nossos irmãos é muito mais glorioso. Então se espera muito mais de um servo, de uma serva de Deus, que sirva com todas as suas forças, com tudo aquilo que ele tem em mãos, os seus irmãos em Cristo, servir a sua família na fé. Eu concluo esse devocional convidando você então a pensar no seguinte. Alguém pode perguntar, pastor, então servir como? A Bíblia é clara em mostrar que nós servimos com aquilo que Deus nos dá. Servimos a igreja com os dons que Deus nos concede. Nós não podemos doar aquilo que não temos. Só podemos dar, compartilhar aquilo que possuímos. E aí a pergunta que eu faço é: o que é que você possui da graça de Deus em você que você possa compartilhar com o outro? Qual é o dom que Deus lhe capacitou? Qual é o serviço que Deus te aprimorou para que você pudesse, com esse dom, com esse serviço, com essa força, com esse amor que há no seu coração, servir ao próximo? Essa é uma resposta que só você pode, portanto, dar. Mas não esqueça, no final das contas, nós somos chamados a servir a todos. Seja os próximos pela fé em Cristo, seja aqueles mais distantes que nos odeiam e nos machucam, mas somos chamados a servir a todos em Cristo. Isso é por demais maravilhoso. Que você medite então sobre essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Diego Bruno, esse foi mais um devocional, a voz da palavra.